Olá pessoal, eu tô aqui para mostrar para vocês de forma bem objetiva como que se começa um TCC, seja ele de graduação, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, enfim, os primeiros passos que você vai percorrer para conseguir desenrolar o seu TCC de forma simples, tá bom? Em primeiro lugar, você tem que ter um tema em mente, né? Então, digamos que eu quero falar sobre diabetes. O que eu quero entender sobre o diabetes? Então, digamos que seja curativos para feridas diabéticas. E aí, pensando nesse tema geral, que isso ainda não é o meu título, é só o meu tema. Eu vou vir aqui, ó, onde no Google, vou colocar o termozinho DEX, que são os descritores, certo? Então, a minha primeira tarefa é descobrir as minhas palavras-chave. Cliquei aqui no DEX e aí eu tenho o tema, né? Diabetes e curativos. Então, vamos lá. No DEX eu vou ver se esses termos existem, porque esse DEX ele é como se fosse um dicionário da saúde. Então, as palavras-chave só vão existir, só vão ser validadas pela tua banca se existirem nesse site, que é como se fosse um dicionário de palavras da saúde, certo? Então tá aqui, ó, no DEX eu encontrei complicações do diabetes, diabetes autoimune, diabetes gestacional. Então, geralmente, a gente encontra mais feridas no diabetes mellitus. Então, eu vou pegar essa palavrinha-chave para mim. Diabetes mellitus. Eu também, para começar o meu TCC, eu tenho que ter o modelo da faculdade, certo? Então, eu peguei esse modelozinho aqui para vocês terem um exemplo. Pronto, seguindo o modelo dessa faculdade, eu vou vir aqui, ó, habilitar edição. Habilitei edição. Olha, o modelo dessa faculdade é bem simples, é um modelo de pós-graduação, tá? Aí eu vou vir aqui, palavras-chave, já encontrei minha primeira palavra. E assim sucessivamente. Depois que eu identificar minhas palavras-chave, aí eu vou pensar no meu título. Depois que eu pensar no meu título, como é que eu vou iniciar a pesquisa? Então, eu já tenho as palavras-chave, já tenho o meu título. Então, eu vou vir aqui em algum lugar vazio do meu trabalho e vou já abrir uma tabela, porque primeiro o interessante é vir nas bases de dados e ver se você vai encontrar muitos arquivos com aquelas palavras. Por exemplo, eu vou colocar aqui diabetes mellitus, vou colocar a nossa primeira palavra-chave para ver se vai aparecer muita coisa com ela. Porque se só com a palavra-chave tu encontrar muitos artigos, então o ideal é você fazer cruzamentos de palavras-chave. Como assim, Francisca? Eu vou já te mostrar. Olha, só com a palavrinha diabetes me apareceu 474 mil artigos, então não tem condições de ler tudo isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um cruzamento. Como assim um cruzamento? Eu vou juntar duas palavras-chave. Então, digamos que minhas palavras-chave sejam diabetes mellitus, curativos. Então, para mim juntar as duas palavras-chave, eu vou ter que usar um operador booleano. O que é um operador booleano? É um conector. É uma palavra que vai conectar as duas palavras-chave, certo? Eu posso usar o AND, que significa e, ou seja, em todos os artigos que eu pesquisar, vão ter que ter as duas palavras-chave, certo? Se eu quiser colocar note, o note significa não. Então, quando eu coloco esse tipo de termo, eu estou colocando que os artigos dos meus resultados vão ter o diabetes e não vai ter curativos. Então, os meus resultados só vão ter a palavra diabetes, que é a mesma coisa de eu colocar a palavra diabetes sozinha. E se por acaso eu quiser usar o OR, então nós temos esses três operadores booleanos, AND,
or e note. O or significa ou, então os artigos dos meus resultados que vão aparecer aqui, ó, eles vão ter que ter ou a palavra diabetes ou curativos, então nunca as duas juntas, que acaba sendo quase a mesma coisa que o note. Então sempre e na maioria dos artigos a gente utiliza o operador booleano AND. Então vamos lá, olha, aqui eu tenho 474 mil artigos. Eu peço desculpas a vocês pela qualidade de imagem, mas depois eu vou estar trocando o celular que eu tô gravando, mas aqui é só para vocês terem uma ideia. Eu acredito que deve estar dando para acompanhar. Eu tenho aqui 474 mil artigos. Vamos ver se juntando os duas palavras-chave por meio do operador booleano eu consigo diminuir. Olha só, gente. Ficaram só 490. Perfeito, 490. Dá pra gente ler os títulos. Se interessar por algum artigo, lê o resumo. E do resumo você decide quais são os que você vai ler completo ou não. Então tá super tranquilo esse valor de 490. Com toda certeza vai dar para fazer um bom artigo. Passando aqui para a barra lateral do site da BVS, você tem os filtros, texto completo, as bases. Então a BVS, Biblioteca Virtual em Saúde, ela é uma biblioteca de bibliotecas. Então dentro dela vai ter diversas bases, né? Geralmente o que se usa em TCC? Pelo menos 3, de 3 a 4. Eu geralmente uso 4, mas aí eu incluo o ICIELO, que ela é uma base à parte, certo? É só ir no Google e pesquisar ICIELO, e aí você encontra essa outra base. Então eu coloco ICIELO, e aqui no BVS já me facilita porque tem 3 bases. E aí eu incluo as 3, coloco filtrar, e fico apenas com os artigos que tem dentro dessas 3, certo? Então vão ter, todas são de acesso gratuito, todos os artigos são grátis. Pelo menos a maioria, né? Alguns você clica e são pagos. Mas a maioria é gratuito e dá certo. Então, em breve eu faço outros vídeos explicando passo por passo. Mas aqui é só para vocês terem um panorama geral de como que inicia um TCC. Valeu, galera!